Olá, tudo bem com vocês? Vamos prosseguir hoje com ideias soltas, com pensamentos, né? E aprofundando cada vez mais a nossa consciência sobre a tecnologia espiritual que a teoria mimética nos oferece. Então, toda a chave, né, de entender tudo isso, a chave, né, de entender toda essa teoria é o autoexame consciencial, né? Então, é uma teoria que, assim, a gente não vai avançar, ela é uma teoria justíssima, né? Como a vida. A gente não vai avançar na teoria mimética se a gente não se colocar como perseguidor, se a gente não se enxergar como a pessoa que nutre em seu calabouços concepções totalmente fantasiosas e negativas sobre as pessoas que admira, né? Sempre lembrando, gente, que esse é um processo dinâmico, né? Se a gente for pensar nas pessoas mais queridas da nossa vida, né? Assim, o pai, a mãe, o marido, a esposa, o melhor amigo, a melhor amiga. Se a gente pensar nessas pessoas queridas e na relação que a gente tem com elas, né? Nessa relação tão duradoura, né? Vamos pensar nas nossas amizades duradouras, nos nossos relacionamentos duradouros, familiares. Os relacionamentos familiares também são duradouros, né? Muitas vezes, se a gente não precisar romper, né? Com alguém da família, ou, enfim, eles costumam ser duradouros, né? Então, como é que a gente pode identificar o pecado, né? Em nós? É muito a partir dessa metáfora do subsolo. Né? Então, um dos livros interessantíssimos, né, para entender a teoria mimética é Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski, né? Escritor russo famosíssimo. E ele é um dos grandes gênios, ao lado do Shakespeare e de alguns outros escritores modernos. Na minha tese, eu também coloco uma escritora dos anos 40, né, a Carson McCullers, que nasceu lá no sul dos Estados Unidos, né? Eu coloco ela também nesse rol. Então, a minha hipótese, né, da minha tese é que alguns escritores, que é a mesma hipótese do Girard, eles descobrem dados, né, tecnologias espirituais, insights miméticos através da escritura, né, da feitura de seus romances e da reflexão que essa escrita, que esse exercício da escrita traz. Então, aí a gente já poderia fazer uma relação entre, não só, né, entre literatura e conhecimento, que é o que o Girard já faz, provando isso, né, essa relação intrínseca entre literatura e conhecimento, através do seu primeiro livro, Mentira Romântica, Verdade Romanesca. Mas o calabouço é a metáfora, o subsolo, né, é uma metáfora muito boa para essa zona sombria da mediação, né, de que fala João César na introdução desse livro. Então, por que o calabouço, ou o subsolo, é tão perfeito como metáfora? Porque ele é justamente aquilo que está nas entrelinhas, mais do que nas entrelinhas, né? Undercurrent, né? A gente tem como se tivesse a corrente da água aqui, uma coisa passando aqui embaixo, né? Subliminar, uma coisa nesse sentido, né? Então, oculto. Então, é como se a gente chega lá na vida, né? Nós estamos aqui na vida, todos achando que a gente está super bonitinho, né? Tal. Mas a gente vai percebendo, estudando a teoria mimética, que nós temos um calabouço, né? Temos um subsolo, que é essa zona sombria de de sentimentos negativos, né? De inveja, ciúme, rancor, ressentimento, ódio, que mais? E que expressam esse pecado do orgulho, né? Da soberba, da vaidade, que não sei, gente. Aí vocês chamam. Eu me irrito, né? Às vezes porque comigo mesma, né? Porque eu vou dando exemplos, aí eu mesma me irrito com a minúcia, mas vamos lá. Então, assim,
como é que a gente avança nessa teoria? A gente avança, é uma teoria totalmente reflexiva. Não tem como você estudar e falar, eu não tenho nada a ver com a teoria mimética, isso daí é uma coisa que eu não tenho modelo, isso só acontece com os outros, né? Assim, tem como, né? Tem gente que não acredita na teoria mimética, que acha que não é assim, tem gente que acha que o Girard exagerou, que não é possível que todas as sociedades humanas partiram do sacrifício ritual e tá. Mas aqui a gente está trabalhando com o que a gente tem de ferramenta e o que a gente conhece, né? A gente está trabalhando com coisas concretas. E aqui a gente está pensando como que a gente pode estudar a teoria mimética e fazer uso da tecnologia espiritual que ela fornece, tanto para sermos pessoas melhores, socialmente melhores, espiritualmente melhores, existencialmente, psicologicamente, culturalmente melhores, né? Enfim, pessoas melhores. Tanto para a gente entender os conflitos nos quais às vezes a gente se envolve sem nem perceber, né? Vocês já não tiveram uma experiência assim de chegar numa festa e todo mundo já ter falado de você e você chegar e falar, nossa, e alguém falar, você que é a fulana, e você. Tem coisa que a gente vai se enredando sem nem perceber. Por quê? Porque essas fronteiras da inveja e da admiração, elas não são muito delineadas, né? Elas são meio blurry, assim, elas vão se mesclando. Por que essa fronteira da admiração com a inveja, elas vão se fundindo? Por causa do desejo mimético. Porque quando vê, a gente não está só admirando aquele modelo. A gente já está nutrindo expectativas irreais, nutrindo percepções fantasiosas sobre aquela pessoa, nutrindo, por causa dessas projeções, rivalidades profundas. Então, a palavra calabouço, né, a palavra subsolo, ela é muito importante para a gente entender que isso tudo acontece em segredo, às vezes até da nossa própria percepção e consciência, né? Ou seja, às vezes a gente consegue perceber um certo desconforto que a gente está tendo com alguém, né, com nossos pais, com nossos amigos, colegas de trabalho, chefes, e o que for. Às vezes a gente consegue perceber que a gente está nutrindo sentimentos negativos, mas a gente não consegue fazer a leitura da dinâmica. A leitura da dinâmica de uma relação que está passando por esses processos, né? Que eu acho que todas as relações passam, né? Mas algumas relações, eu percebo que assim, pela minha experiência, né? Hoje em dia, até hoje, às vezes eu tenho uns pensamentos delirantes, assim, sobre os outros, né? Quem não? Quem nunca? E só que aí, como com essas amizades de muito tempo ou com familiares, né? A gente já consegue quando a gente vai se analisando um pouco mais, a gente vai percebendo o que a gente pensa que está incomodando a gente em relação ao que os outros fazem, ou são, ou blá 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 blá. Aos poucos, com o tempo, a gente vai percebendo que a gente refaz e desfaz as relações e a confiança com as pessoas mais próximas o tempo inteiro. Não é só uma vez, né? Não é assim, confio no meu namorado para sempre, de forma igual e constante. Não, tem coisa que perturba a gente, que a gente não gosta, que a gente começa a desconfiar. Confio no meu pai, na minha mãe, ou no meu chefe, ou sei lá o que for, completamente de forma cega. Não, às vezes a gente quer coisas daquela amizade, quer mais atenção daquele pai, daquela mãe, eles não estão dando, ou sei lá. Enfim, né? Mas com a observação das nossas relações antigas e profundas, a gente consegue perceber muito bem a atuação desse subsolo, os afastamentos nas amizades ou nas relações, as aproximações, né? E é muito interessante porque quando a gente tem algum amigo ou amiga, uma das minhas amigas mais próximas, ela me acompanhou muito na minha tese, né? Então ela virou profunda conhecedora da teoria mimética. Então foi muito legal, porque aí ela conseguia perceber as coisas junto comigo, coisas que estavam acontecendo em dinâmicas que a gente estava participando. A gente trocou muito, né? Então isso é muito legal você conseguir conversar com uma pessoa que também estuda teoria mimética para você trocar ideia sobre insights que você está tendo e tudo isso, né? Então, assim,
O lado solar e feliz de tudo isso é quando a gente consegue atingir essa consciência, né? Essa consciência de como nós somos apressados, quase fanáticos, pela rivalidade, né? E o fanatismo com a realidade, com a rivalidade, ele pode se tornar muito extremo, né? Então, vamos pensar dois amigos, né, de faculdade, dois amigos de colégio, vai. Eles estão lá estudando para a faculdade, e aí os dois estão estudando para medicina, vamos supor. E aí um deles passa em medicina e o outro não. Isso já pode ser um grande disruptor dessa amizade, porque o que não passou vai morrer de inveja do amigo que passou. Né? Então, o amigo que não passou vai precisar fazer todo um trabalho interno de elaborar essa frustração, de perceber se essa pessoa, por inveja, não está começando a fazer projeções muito negativas sobre esse amigo, né? Por exemplo, mas ele sempre foi um playboyzinho, ele ganhou tudo dos pais, por isso que ele passou nessa... Opa! Aí a gente já começa a ver. Todas as vezes que a gente faz uma... Toda vez que a gente faz a caveira de alguém, assim, né? Dessa forma bizarra, que a gente faz isso o tempo todo, né? Só que a gente não percebe. Mas quando a gente começa a perceber, né? Pegar o sintoma no pulo, digamos assim, é muito esclarecedor. Porque aí a gente vai conseguindo perceber, nossa, como é que eu posso sair disso? Aí eu tô rivalizando com essa pessoa, mas ela não tem culpa nenhuma de ter passado na faculdade. Isso foi o mérito dela, ela estudou. Ela pode ter sido privilegiada? Pode. Mas ficar com ódio de uma pessoa que teve mais privilégios do que a gente para entrar numa universidade vai tornar a gente uma pessoa melhor? Ficar com raiva dessa pessoa que é mais rica ou que tem mais qualidades do que nós. Isso vai ser bom espiritualmente pra gente? Não. Aí a gente entra em dois campos muito sérios, né? É muita coisa, gente. Nossa, mas eu fico parada pensando. Tem hora que... Mas assim... Tem hora que dá umas pausas, né? Normal. Então, assim, uma primeira coisa que a gente tem que perceber é o que destrói uma pessoa? É esse subsolo. Então, assim, o que destrói uma pessoa espiritualmente é ela não ter consciência do quanto ela está rivalizando com outra pessoa que ela admira e agora odeia, né? Ama e odeia, porque ela ficou mestre escravo, sadismo, masoquismo, as coisas, né? Tem essa dinâmica ali. E dinâmicas fluidas, né? Então, a gente precisa perceber que é muito dramático não fazer o exercício de tomada de consciência que a teoria mimética oferece. Então, o que acontece? Vamos supor, né, que uma pessoa... Eu tentando escapar do reflexo do óculos. Que uma pessoa não tenha consciência da teoria mimética e, assim, já tenha toda a sua carga, né, de experiências de vida e tal. E aí vamos supor que essa pessoa... não está se observando, né? Não está conseguindo fazer esse exercício de vigilância das próprias ações e tal. É muito provável que essa pessoa que não está escolhendo isso, que não está tendo esses recursos e também não está querendo, né? Aí é uma questão a gente não sabe, né? Então aqui a gente está especulando. A gente não pode julgar por que a pessoa faz o que faz, né? Mas a gente pode tentar enxergar isso de uma forma pesquisadora, científica. Então vamos pensar que um homem, uma pessoa, tem toda a sua carga lá de vida, sua história de vida e tal, mas não conhece a teoria mimética e também não tem muita habilidade de se autorrevisar, não tem muito recurso para
fazer esse exame de consciência, né? Então, vamos pegar esse caso. Aí, o que acontece? Essa pessoa, quando alguém frustra ela, quando uma pessoa que ela considera um modelo, né, frustra ela no sentido de faz alguma coisa que ela não estava esperando, que ela não queria, ou que ela achou estranho, que ela não entendeu, ou que não corresponde às expectativas que ela tinha. Essa pessoa, ela pode começar a entrar num processo que é um processo que o Dostoiévski descreve também, né, nos livros dele, que é esse processo do subsolo, que é esse processo da pessoa começar a nutrir esses sentimentos. Isso vai escalando. O delírio vai aumentando, né? Então, assim, por exemplo, pensando nesses dois amigos, né? Agora eu vou usar sempre o Rodrigo e Ricardo, que eu gostei da dupla. Imagina os amigos, né? Ricardo e Rodrigo, eles são super amigos, aí um deles passa na faculdade, o outro não. Deixa eu pensar. Um deles passa na faculdade, o outro não, e esse que passou na faculdade ainda começa a namorar. A gente tem que ter um humor, sabe, gente, pra discutir essas questões, porque elas são tão pesadas, ao mesmo tempo, quando a gente já sabe da tragédia que é você ficar tendo inveja dos outros, é um pouco tragicômico, por isso que eu também dou risada. Mas vamos imaginar, né? Aí, então, o Rodrigo passou na faculdade lá e ainda tá namorando uma mulher linda. E o Ricardo, o melhor amigo dele, não passou na faculdade e não tá namorando ninguém. E aí, o Ricardo, ele começa a fazer altas projeções sobre o Rodrigo. Não, porque o Rodrigo não me ligou aquele dia que eu queria que ele ligasse. Ele também não fez questão de me ver, não fez questão de me encontrar. Eu acho que também ele nunca ligou pra mim. Você percebe? Todas essas doideiras, elas vão acontecendo porque a pessoa, em vez dela fazer esse exame consciencial, dela sentar, olhar o sentimento negativo que ela está sentindo, pensar de onde isso surgiu, a qual ficção e necessidade não atendida isso aí está relacionado e que é. Quando ela não faz isso, ela vai rivalizando, ela vai jogando todo esse recalque, todo esse subsolo dela em cima do outro, como projeção negativa. E quem que para esse processo? Só o Espírito Santo, né? Então a gente poderia pensar que assim, a pessoa que não conhece muito a teoria mimética, que não conhece muito a Bíblia, que não tem muitas essas referências de que, olha, não acusa seu irmão de ter um cisquinho no olho, enquanto você tem uma falha maior, né? Um pedaço de madeira no seu olho, uma trava. Quando a gente fica destreinado espiritualmente, existencialmente, na tecnologia cristã, no final é isso, né? A gente está falando da tecnologia cristã no final. Quando a gente não tem muito treino nisso, é muito fácil a gente ficar caindo com extrema violência e com extrema intensidade nessas rivalidades. Porque se a gente não está imaginando ou pensando, né, que a gente precisa tratar os outros como irmãos e Deus acima de tudo, se a gente não está com esses nortes referenciais, é que a gente está especulando, tá, gente? Não quer dizer que o ateu não possa ir para o reino dos céus, nem nada disso. Pelo amor de Deus, ninguém aqui é moralista de forma tosca, né? É esse ponto. Mas se a gente pensar, essa pessoa que não tem esses recursos, que ela não teve lá, ou ela está brigada com a religião cristã, ou ela já teve trauma com isso, ou ela não quer nem saber, ou ela acha que a religião vai deixar as pessoas sem senso crítico, enfim. O que importa, enfim, não importa. Por uma série de fatores que essa pessoa acaba ficando distante desses referenciais, isso é uma perda, na verdade, né? É uma perda. Então, assim, o que a gente está discutindo aqui é que a religião, né, cristã, ela, com todos os seus problemas e atrocidades, né, que foram cometidas aí historicamente e tal, das quais eu também não fui pesquisar muito bem isso, tá, gente? Então, não sei até quando
Uns vão falar que a igreja inventou os orfanatos, os hospitais, que a igreja inventou o cuidado com os pequeninos, né, e tal. E outros vão falar que a igreja foi responsável pela Inquisição e queimou bruxa, não sei o que lá. Ok. Agora vamos pensar um pouco desapaixonadamente, se possível, na tecnologia espiritual disso, né? É muito bom, porque quando você entende que você é o autor do seu próprio subsolo, do seu próprio veneno, você é o autor, você é a pessoa que se envenena quando você cria essas projeções negativas sobre as pessoas, né? Porque nada disso é 100% verdade. A nossa apreensão da realidade é muito bias, né? Particular, parcial. Então, não tem jeito da gente saber tudo e da gente estar super certo sobre a moralidade, a imoralidade das pessoas. Isso é muito louco, né? De começar a entrar nessa parada. E aí é interessante a gente observar e estudar os nossos preconceitos, os nossos conceitos sobre as pessoas, os nossos valores, para a gente poder separar. Poxa, aquela pessoa, ela fez uma coisa que eu acho antiética, isso é uma coisa, beleza. Agora, aquela pessoa não presta. Aí já é uma coisa, já é uma outra coisa, é um pouco mais intenso, né? O valor da pessoa. Entende? Então, assim, quando a gente está numa projeção muito negativa, a gente precisa ter a gente precisa ter esse cuidado de olhar e falar assim, nossa, eu acho que eu estou fazendo a caveira dessa pessoa, acho que eu peguei essa pessoa para Cristo, eu acho que eu estou colocando muito do meu desconforto nessa pessoa, e ela não pode ser culpada por tudo. Da mesma forma que o bode expiatório nunca é o culpado, o único culpado, por uma crise social que se instala numa comunidade, o nosso modelo nunca vai ser o único culpado pela nossa falta de graça, né? E aí, quanto mais a gente refina isso, melhor. E também mais fácil a gente entender a tragédia das pessoas que não estão conseguindo fazer esse exercício e que estão achando que a gente é a fonte de todo o mal. Se a gente pensar na questão de gênero e no trabalho da Gubar e da Gilbert, naquele livro Mad Woman in the Attic, que são duas pesquisadoras norte-americanas que começaram a pesquisar, a estudar as representações do feminino através da literatura, da poesia, ao longo dos séculos, eles perceberam que os homens representam muitas mulheres como ou o anjo da casa, né, ou uma pessoa angelical sem o sexo, ou o grande mal. É a fada, é o anjo ou a bruxa, né? Então, ou é o anjo que é só passividade, subserviência, ou é a bruxa má. E isso parece bobo, mas crescer com representações do seu gênero que são degradantes é crescer dentro de um programa que te degrada. Então é muito interessante a gente sempre também poder fazer esse diálogo, essa conversa. Como eu sou mulher, eu tenho muita experiência com isso, né? Com essas questões de hostilidade, com essas questões de inveja e tal. Passei muito por isso, né? Ainda passo até hoje. Inclusive, tem um dos meus conhecidos atualmente, uma das pessoas que eu conheço atualmente, que tá numa pira feroz comigo, assim, tá achando que eu sou a fonte de todo o mal. Logo eu, olha que lindinha que eu sou. Agora sim, brincadeiras à parte, né? Mas é cansativo, né? Porque parece que é sempre esse mesmo problema existencial o tempo todo. Parece que não tem outra coisa, sabe? Quando você começa a estudar, você fala, meu Deus. E assim, mesmo que eu não acreditasse em Deus, eu ainda ia achar, como pesquisadora, que o conhecimento da tecnologia espiritual que a teoria mimética oferece, que a leitura do Jihad oferece sobre o Evangelho, é super estratégica para
resolver problemas da vida, para pensar em problemas e desconfortos da vida, sabe? Aí eu tive uma outra ideia tão legal, ela escapou, porque nem um passarinho, assim, ó. Mas tá. Outra coisa que é importante a gente entender é a questão da arte, né? Porque além da espiritualidade, né, por exemplo, dessa questão toda da gente pegar a tecnologia cristã para viver melhor, para poder resolver melhor os problemas da vida, para poder ser um crítico literário melhor, um crítico da cultura melhor, sabe? Além dessa questão toda, né, que ele traz de como os grandes escritores tiveram insights sobre o conhecimento das relações humanas, o Girard também dá, ao fazer literário, a escritura, ao ato de escrever um livro, uma conexão com a espiritualidade. Por quê? Se na realização desses livros, o Balzac, o Camus, o Stendhal, o Proust, o Flaubert, o Dostoiévski, o Shakespeare, a Carson McCullers conseguiram se pensar fora do subsolo, foi a literatura como tecnologia espiritual de ascensão. E aí não só a literatura, mas a arte como uma tecnologia espiritual de ascensão. Ou seja, o exercício de criatividade, no final, como um exercício de comungar com a inteligência do Criador, que é a inteligência divina. Essa visão está no livro da Julia Cameron, chamado O Caminho do Artista, The Artist's Way, que foi um livro que mudou minha vida. Quem me conhece um pouco melhor nas minhas outras atividades vai entender, porque eu tenho outras atividades, né? A Júlia não é só acadêmica, então nas outras atividades faço outras atividades que também envolvem a arte, né? E essa questão da arte como ascensão, como tecnologia espiritual. Então, o que a Julia Cameron fala nesse livro O Caminho do Artista? Ela fala que grandes líderes, grandes gênios da arte, Puccini, pessoas que escreveram grandes óperas, né, Madame Butterfly, tudo isso, essas pessoas, esses compositores, esses pintores, os artistas, muitos deles, quando questionados, né, quando a pessoa perguntava assim para eles, mas como é que você fez isso? Como é que você fez essa obra aí, né? Porque realmente é algo fora do ordinário, extraordinário, né? Como é que você alcançou isso daí? A pessoa que tinha feito falava o quê? Eu não fiz nada, foi Deus que fez através de mim. Eu não inventei nada, eu fui só um intérprete. É lindo, né, gente? Peraí só um pouquinho, que eu acho que eu tenho esse livro aqui. Esse é um dos livros que eu trouxe. Caminho do Artista, Julia Miachará Cameron. Uma mulher extraordinária. Um livro maravilhoso que muda vidas. Se você sente que você está bloqueado artisticamente, faça esse curso, porque o livro é um curso de 12 semanas sobre desbloqueio criativo e sobre contato com Deus. E é maravilhoso. Então, continuando, né? No outro vídeo, eu falei num momento lá, quando você conhece a teoria, fica mais fácil perdoar? Fica muito mais fácil perdoar. Porque a gente perdoa do lugar... A gente não perdoa de um lugar de superioridade. A gente perdoa de um lugar de igualdade. Porque os defeitos, né, que você vê no seu arqui-inimigo, no seu rival, são os mesmos que os seus. Você entende aquele drama. Né? Agora, a gente entende também, quando a gente já fez muito exercício, né, de tentar se observar,
a gente entende também que às vezes a gente já tá. A gente não tá superior, mas a gente já tá com um pouco mais de prática, né? Então, quando você já tá com um pouco mais de prática, com o tempo você não rivaliza com. Assim, você rivaliza. Você pode rivalizar com artistas que você ama e tentar superar eles, que é uma coisa mais. Se eles já estiverem mortos, é uma coisa muito saudável da sua parte. Se eles estiverem vivos, aí você ajeita aí a sua, né, como é que você vai fazer, mas para se inspirar nas pessoas que você conhece que estão vivas, né, na arte delas, mas também não copiar, né. E aí a gente entra também num estudo muito interessante, né, da teoria mimética, da questão da originalidade artística, porque não tem originalidade artística, né, a gente vai se inspirando nos nossos modelos e vamos criando, né. A gente não precisa se obrigar a ser original mais, assim, tanto, né? Então, assim, é mais fácil perdoar porque assim, tem uma primeira concepção de perdão, né? Que ela é uma concepção como se a nossa tragédia fosse diferente. E a nossa tragédia humana, ela é a mesma. E com a teoria mimética a gente consegue entender isso, que a gente tem os mesmos defeitos do nosso perseguidor, dos nossos melhores amigos, dos nossos pais, que a gente tem a mesma dificuldade ontológica, né, de se perceber como perseguidor, de perceber todos esses sentimentos, todas essas dinâmicas, como elas acontecem, como elas podem ser suavizadas, né. Deixa eu ver quanto eu já falei. Sempre quando passa meia hora eu dou uma... Acho que é o tempo, né, de dar uma descansadinha. Vou beber uma água. Então, assim, hoje eu estava conversando com uma amiga minha que é muito feminista, e ela é uma das maiores autoridades no Brasil sobre isso, né? E a gente estava falando sobre a dificuldade de estudar as questões das mulheres, né? Porque sem a teoria mimética é muito difícil você pensar a situação das mulheres, porque o risco é da gente sentir uma revolta moral muito grande pelo estado de coisas como ele foi se constituindo e como ele está hoje, né? Então, o que tiraria a gente dessa revolta moral? Porque essa revolta moral, que aliás é o conceito do Marcelo Ferlin, que eu adorei, eu usei na minha tese, né? Esse conceito de revolta moral é o quê? É você falar assim, meu Deus, não dá mais. O que a gente vai fazer com esses homens? Né? E com o que eles têm feito com a gente desde a fundação do mundo, para usar um termo conhecido por nós. Então, assim, a raiva, o ódio, né, a revolta contra todas essas injustiças que foram feitas contra as mulheres, que a gente chama na espiritualidade de corpo de dor, é muito absurda. Se vocês pudessem acessar o que é o corpo de dor das mulheres, é uma coisa... não cabe em palavras. É muito ruim, eu já entrei lá, muito ruim. Não recomendo. Assim, é bom para aprender, mas é horrível essa dimensão do corpo de dor das mulheres, né? Assim como tem as dimensões do corpo de dor das crianças, do corpo de dor dos homens e tal. E todos válidos, todos temos, né? Todos existem essas instâncias, né? De traumas que são muito longos, né? De violências que já acabou, a gente chega e estão continuando, né? E aí uma das coisas que ajuda, né, a teoria mimética, se você é uma mulher, é você poder entender a teoria mimética com os óculos das questões de gênero, entender as mulheres como bodes expiatórios sociais e entender essas dinâmicas de competição nas quais a gente se envolve como mulher em relação aos homens, né? E entender isso a partir do drama mimético, né? Do desejo mimético. Aí, se eu começar a entrar nesse caminho, a gente vai começar a falar de história triste, né? Então eu vou dar uma paradinha, que eu já tive um dia muito difícil. Não parece, mas eu tive um dia difícil hoje. Mas assim, só para fechar, então esse perdão ele acaba não sendo muito difícil por causa dos óculos da compreensão. A gente entende que está todo mundo na mesma tragédia e que a gente não pode se afundar junto, a gente precisa se unir para subir juntos, né? Agora, se a gente pensar
que a gente vive uma batalha espiritual, aí se a gente pensar, né, que a gente vive uma batalha espiritual com seres visíveis e seres invisíveis e muitas dimensões, né? E se a gente pensar que os inimigos, né, nessa batalha espiritual, os inimigos da gente, né? Então seria assim, se a gente está querendo fazer o bem, os inimigos seriam a pessoa que não estão nem aí para isso, né? Que estão mais do lado maligno. Você acha que eles não são inteligentes? Eles são, porque se o mal não fosse inteligente, o mundo ia estar uma gracinha. Ele não tá uma gracinha, o mundo tá apocalíptico, né? Tá bem apocalíptico, tá bem sinistro. Então, Nossa, agora eu pensei tantas coisas, eu perdi a ideia, eu vou ter que voltar depois. Ah, e questão do perdão. Então, assim, quando a gente consegue reconhecer a nossa tragédia comum, a gente consegue até amar o nosso inimigo, porque a gente vê como é triste quando, em vez de você fazer uma revisão das suas atitudes, você coloca tudo que é ruim de você, que está recalcado, e você projeta em outra pessoa. E aí você começa uma batalha para destruir aquela outra pessoa, que na verdade representa tudo que você acha que é ruim, que você não tem, mas que está em você, né? Então, assim, o que é infantil de certa forma, mas é infantil no sentido mais profundo, que é se você quer crescer, você tem que parar de projetar um monte de negatividade nos outros e olhar para você e para os seus processos. E entender esse processo que você está fazendo de projetar essas negatividades no outro. E o que os outros estão fazendo também em relação a gente, né? Mas enfim, o centro é você. Se você deixa de fazer esse exame consciencial, você vai sair por aí achando que todo mundo que não faz o que você quer é seu arqui-inimigo. E vai se tornar. Porque você, daqui a pouco, sem uma educação espiritual um pouco mais equilibrada, você vai chafurdar, você vai afundar no seu próprio ódio, que você projeta no modelo, mas que na verdade está muito dentro de você, né? E precisa ser trabalhado para ser curado, tal. E as pessoas que são as pessoas, as entidades, né? E vocês queiram chamar do que quiser, gente. Para mim esse papo aí, né? Eu já tô é sempre esquisito, mas eu já tô há 20 anos assim, né? Me batalhando. Então, assim, para mim, falar de espírito já não é tão polêmico, mas vocês vejam aí, né? Cada um com a realidade que consegue acessar. Mas, assim, será que os espíritos malignos, eles não conhecem a teoria mimética? É claro que eles conhecem. Pelo menos os que ficam me vigiando conhecem. Não, né? Qualquer pessoa, né? Então, assim, uma das formas, né, de criar e de avançar o mal que o inimigo tem é justamente blindar a consciência das pessoas de um autoexame consciencial. Fomentar cada vez mais nas pessoas ódio e rivalidade, porque é isso que destrói a gente, tanto como comunidade quanto como relação, né? Isso destrói a gente nas relações interpessoais e nas relações comunitárias. E nas relações internacionais, como o Girard muito bem analisou no livro dele, Rematar Clausewitz, quando ele analisa lá as estratégias de um general e as questões da Segunda Guerra. Li esse livro inteiro? Não, eu estava fazendo a minha tese, tinha que ler outros, mas eu sei que é um livro incrível, está na minha estante, estamos estudando juntos, né? Também não vou ficar aqui falando que eu li o que eu não li. Eu não li todo esse livro, não, mas eu sei que ele é incrível. Porque é quando o Girard vai mostrar que essas rivalidades, elas acontecem entre os países também, né? E aí vidas são sacrificadas, vidas inocentes, porque os dois lá, o presidente do país X e o do país Y, né? É claro, né, gente, as questões são muito maiores do que isso, mas assim, na real, os representantes dessas nações não querem fazer o exame consciencial peraí, eu posso estar projetando, pode ter um jeito mais conciliador, essa pessoa é meu irmão também, espiritual, mas não, elas não pensam assim, se elas pensassem, né, assim, as guerras não estariam aí, como é que estão? Acho que é isso, eu vou parar o vídeo aqui porque realmente hoje foi um dia muito difícil. E aí, obrigado pela atenção. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.